te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Perseverança e fé em tempo de apostasia. Amados irmãos, amigos, estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da nossa escola bíblica dominical. Carta aos Hebreus, que nós estamos estudando neste trimestre. E hoje nós vamos abordar a lição de número 6. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma palavra ao superintendente, ao coordenador da EBD, ao professor. Você que está à frente de uma classe, que esta lição, das lições que o autor escreveu, os capítulos que ele abordou, a temática da salvação, esta lição traz a exortação mais forte até agora. Nós já vimos que o capítulo 2, capítulo 3, o autor já tinha, de forma introdutória, falado sobre os perigos espirituais que cercam o cristão. Aqui ele ele mostra esse assunto e introduz primeiro a questão da necessidade do crescimento espiritual. Ele queria fazer uma abordagem mais profunda, mas ele observou que o público ledor, os seus leitores, não tinham crescido ou não tinham a maturidade que o assunto exigia naquele momento. Então ele introduz primeiramente uma palavra de exortação, mostrando a necessidade do crescimento espiritual. Nós vamos entender por quê. Isso passa, evidentemente, pelo discipulado. Nós precisamos levar a sério a questão do discipulado cristão. As nossas lições bíblicas abordam isso. E nós, quando trabalhamos uma revista como essa, nós estamos, na verdade, discipulando pessoas. E essas pessoas que começam como crianças na fé, como bebês espirituais, precisam avançar, precisam chegar à maturidade, aquilo que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12, chegar à maturidade cristã. Há um versículo no livro do Gênesis que me chama muita atenção. Gênesis 21, versículo 8, que diz que Isaac cresceu e foi desmamado. Pegando esse texto metaforicamente e a gente usar em relação aos cristãos, nós vamos ver que há muitos crentes, irmãos, que ainda não desmamaram espiritualmente. Ainda são crianças, são bebês. Como o autor observou aqui nesse capítulo, ele disse: irmãos, tinha muita coisa que eu queria trazer para vocês, mas vocês não cresceram o suficiente. Então ele vai abordar isso de início, nós vamos tratar aqui. Mas esse capítulo ele tem um diferencial, e esta lição que aborda este capítulo 6 de Hebreus, porque aqui tem o clímax da exortação ou das exortações do autor. Ele mostra que há de fato um perigo que o cristão corre quando ele negligencia essa salvação.
Então, o contexto é interessante. Os autores, os intérpretes da Bíblia, os biblistas, vão observar que nesse contexto do Novo Testamento, alguns cristãos estavam voltando a práticas judaicas antigas. E há algumas maneiras diferentes de interpretar esse texto. E nós vamos abordá-las aqui de uma forma sintética, porque nesse livro de apoio, nós temos um capítulo, um apêndice de 15 páginas abordando este tema de uma forma exaustiva, mostrando as diferentes interpretações, mostrando como nós entendemos, ou como as Assembleias de Deus entendem este capítulo. Então nós abordamos isso de uma forma bem detalhada. Eu sugiro a você que dê uma consultada neste capítulo, onde você lê o comentário dessa revista. O comentário é sucinto. Isso vai lhe ajudar, vai lhe subsidiar bastante. Pois bem, aqui o autor traz um tema que ele já tinha introduzido no capítulo 3, que é a apostasia, que é o fracasso da fé, a queda da fé. Esse capítulo, evidentemente, esse capítulo 6, versículo 4 até o 6, tem recebido ao longo da história algumas interpretações ou entendimentos diferentes. Nós entendemos, evidentemente, baseados nesse texto e na palavra de Deus, que o cristão pode decair da fé. O cristão pode cair da graça. Não há como entender diferente, a não ser que se torça e force o texto a dizer o que ele não está dizendo, evidentemente. Porque a linguagem é muito clara. E muitos intérpretes já se convenceram disso. Muitos intérpretes que não são nem mesmo da nossa tradição que nós professamos, nós pentecostais, assembleianos, já se convenceram que aqui não é apenas um perigo hipotético, mas algo real. Era algo real que o autor estava tratando. Até pelas palavras que ele usa, pelos vocábulos que ele usa, o contexto que ele usa, nos leva a essa conclusão. O autor ele é muito taxativo, né, quando ele diz, no versículo 4 a 6, que é impossível aqueles que apostataram, que caíram, voltar de novo ao arrependimento. Então o que a gente vê aqui? A apostasia é uma possibilidade real nesse contexto dentro da igreja. E ele usa alguns termos, como nós vimos aqui na lição, que eu tratei de forma sintética, no apêndice eu trato isso de uma forma bem mais detalhada. Ele usa alguns termos que são muito fortes, quando ele diz que aqueles que uma vez foram iluminados. Essa palavra iluminado, ela aparece de novo no contexto de Hebreus. E aqui ele tem um sentido de nova vida em Cristo. Daqueles que vieram para a luz do Evangelho. Daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Mas por alguma razão fracassaram. Evidentemente que essa apostasia, é bom a gente detalhar aqui, ela não é um mero fracasso ou um desvio qualquer. Não é um acidente espiritual que o cristão teve. Nós tratamos isso no livro de apoio, citamos até Adam Clarke, que é um grande exegeta e um escritor que comentou a Bíblia em 9 volumes, que foi o sucessor de John Wesley, um intérprete da Bíblia, onde ele mostra isso de uma forma bem magistral, bem interessante, mostrando que não se trata de um acidente qualquer. Mas queremos enfatizar que é uma possibilidade sim, e real, que o cristão precisa tomar cuidado, porque senão não teria nenhum sentido essa exortação. Se isso não fosse esse perigo de cair, que o autor usa até um verbo grego que aparece na Septuaginta, quando ele diz que aqueles que caíram, ele usa o parapípito. Na Septuaginta aparece, nós tratamos disso de uma forma bem ampla no livro de apoio,
é um verbo usado no Velho Testamento para transgressão, para desvio, para afastamento, muito usado no contexto da apostasia. E renomados intérpretes, como Kidelites, no seu comentário do Velho Testamento, que é um comentário muito interessante, mostra que esse termo era usado em Ezequiel, onde há o contexto dessa palavra, para a apostasia religiosa. Então a apostasia, o autor vai mostrar que é um perigo. Ele não queria isso para seus leitores. E ele espera dos seus leitores que isso não venha a acontecer. Ele vai deixar isso claro. Mas não tira deles a responsabilidade pela vigilância e pelo cultivo da vida espiritual, da disciplina, para perseverar na fé e evitar a queda, evitar o fracasso, evitar aquilo que o apóstolo Pedro também vai detalhar na sua carta, que é o perigo de voltar atrás. Então nós tratamos isso, eu digo que a apostasia era uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado, porque o autor trata disso. Eu mostro aí que a apostasia também era uma possibilidade para quem vivenciou a palavra, e o Espírito, ele fala daqueles que receberam a palavra de Deus, se tornaram participantes do Espírito, ou do Espírito Santo, e aí seria uma aporia muito grande, ou até uma contradição, a gente dizer que o autor não estava falando de cristãos. Porque tem algumas pessoas que dizem que o autor não estava falando de pessoas regeneradas, até intérpretes renomados que defendem essa tese contra a argumentação do texto, contra a argumentação do autor. Porque esse termo, participante do Espírito Santo, não apenas aos dons do Espírito Santo, mas ao Espírito Santo, que o Espírito Santo no original tanto vai vir como artigo ou sem artigo, porque o nome próprio, ele não precisa vir com artigo. Então o autor usa como referência ao Espírito Santo. Quem pode participar do Espírito Santo? Somente cristãos. João diz que o mundo não pode receber, citando palavras de Jesus, o mundo não pode receber. O Espírito Santo, ele é para cristãos. E esses crentes a quem o autor escreve e exorta, ele diz aqui, se tornaram participantes do Espírito Santo. Então é um perigo realmente. Evidentemente que a tônica da carta não é infundir nem colocar medo no cristão, nada disso, mas não fazer vista grossa para os perigos espirituais e ao perigo de cair da fé seria um erro grosseiro e pior, né, se o autor não abordasse isso. E o autor é inspirado, e Deus, o Espírito Santo, o inspirou a nos exortar, a termos cuidado na nossa caminhada. Eu digo aqui na revista que a salvação não é compulsória. A salvação requer cuidados, a própria exortação para a santidade, para o cristão buscar a santidade no Senhor. Paulo diz para nós aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor. Então tudo isso é importante quando a gente aborda esta lição. Era uma possibilidade, eu digo também que a apostasia era a possibilidade para quem viveu as expectativas do reino, quando ele diz que essas pessoas se tornaram participantes do reino vindouro. Olha só que argumentação interessante. Quer dizer, essas pessoas vivenciaram já algo da vida futura que nós experimentamos. Então é importante a gente destacar isso, porque o crente ou o cristão não ser indolente na sua caminhada. Ele, estando em Cristo, está protegido. Nossa segurança está em Cristo. Fora de Cristo não há segurança para ninguém. Não há segurança para ninguém. A segurança está em permanecermos nele, a andarmos nele, a ficarmos nele. Isso que a palavra de Deus usa. Essa palavra nele, em Cristo, essa esfera, que a palavra, esse locativo de esfera, que a gramática grega nos permite trabalhar e falar, é muito importante no andar cristão. Se estamos na esfera do Espírito, se estamos na esfera do Cristo, nós estamos
seguros. Então isso é importante você detalhar isso. Aí, no ponto 3, eu chamei a atenção para a necessidade de confiar nas promessas de Deus, porque o autor vai abordar isso quando ele introduz a figura aí de Abraão. Por isso que eu coloquei o serviço cristão e a justiça de Deus. Ele diz que Deus não é injusto para esquecer. São palavras de apoio, são palavras de incentivo a caminhar na jornada. Abraão foi um exemplo disso. Abraão, a perseverança dele, não é? Que eu coloquei a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Deus foi fiel com o velho patriarca e será fiel com o cristão que anda nas pegadas do velho patriarca. Coloquei também Cristo como sacerdote precursor do crente, que o autor também aborda isso, quando ele, já preparando para o capítulo seguinte, quando ele vai abordar a questão do sacerdócio de Cristo como de uma ordem superior. Então, meus amados irmãos, essa lição é importantíssima para nos fazer mais diligentes, mais cuidadosos, mais compromissados e sabermos que a vida cristã ela é bela, é maravilhosa, mas requer vigilância, requer perseverança, requer cuidados espirituais. Nós não podemos ser cristão de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos nos ajustar ao modelo bíblico, à palavra de Deus e andarmos nele, como diz a palavra do Senhor. Eu queria ficar com essas palavras, desejando a você uma excelente aula, uma excelente lição. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.